Aos poucos, eu vi quase todo o debate do Jones Manuel com o Fernando Holliday. Sim, eu cada vez fico mais impressionado e tenho menos informações necessárias, juro para você, para entender como é que essas figuras grotescas e patéticas como Fernando Holliday pode ter tanto voto, podem ter tanto poder, podem ter tanto espaço e conseguiram criar um espectro de idiotas completos, de oligofrênicos, em situação de déficit cognitivo mais precário que o ser humano pode chegar, tipo Nicolas Ferreira, e esses caras conseguiram, por uma peculiaridade qualquer, desse tempo que a gente vive, né, do nosso zeitgeist, e conseguiram chegar onde chegaram, conseguiram ter voz, conseguiram ter espaço, por exemplo, para ter ser convocado ali pelos três irmãos, pelo podcast, para debater com um cara como o Jones Manuel. Né? Assim, ele, o Wilker Leão, aquele deputado que ele chama de Calabresa, mas que assim, tem um nome italiano, e todos esses, né? Tipo, por exemplo, o governador Romeu Zema, para mim é um mistério absoluto Nossa, que o povo de Leandro, Minas tenha olha, votado naquele sujeito. eu vou pegar essa parte do Zema, porque eu vi em uma entrevista, uma última entrevista que o Romeu Zema deu à Globo News. Nossa, sim, ele é um amontoado de frases de efeito e de senso comum, mas um senso comum mentiroso, né? E assim, não dá muito para explicar como pode uma pessoa dessa ser governador de um estado, como o estado de Minas Gerais, qualquer estado que seja. Mas assim, um político, né, dessa frente, governador de estado de Minas Gerais. Leandro, qualquer um ali, na condição de governador, sairia muito melhor que ele. É impressionante, assim, não tem não tem assim nenhum tipo de aprofundamento sobre os temas colocados, não tem, sabe, nenhum argumento, é isso, é um amontoado de frase de efeito, de senso comum. Não dá muito para. Eu não consigo realmente, assim, a todo mundo que é de Minas Gerais aqui, eu realmente gostaria muito de entender como pode uma pessoa como Romeu Zema ser governador de estado, Leandro, assim, um beócio, uma coisa Eu também, impressionante. é um beócio. Você usou um adjetivo, aliás, que eu há muito tempo não ouvia, mas que é perfeito. Ele é um beócio. Ele tem uma estrutura mental, Thalita, que, assim, sendo muito generoso, eu diria que é infantiloide. Mas é isso que ele falou. Ele é um herdeiro, né? Ele é herdeiro, né? O Grupo Zema é um grupo grande, eu acho que supermercados e tal. Então é o seguinte, ele foi criado numa estrutura de poder talvez muito sólida, muito violenta e muito arraigada no poder econômico, no poder político de Minas Gerais, que acabou substituindo aquele núcleo que era dominado pelo PSDB, principalmente pelo Aécio Neves, que fracassou na vida, né? O Aécio Neves, assim, tinha o herdeiro, o Nepo Baby, que tinha tudo, teve todas as oportunidades que pode um ser humano ter, bem nascido, um homem bonito, um homem que viajou para o mundo todo, que estudou fora, que teve dinheiro. A família, o Tancredo Neves, o avô, nem era tanto dinheiro, mas as famílias da mãe e da avó eram muito ricas. E ele tem todo o dinheiro do mundo, teve todas as chances, virou aí, sabe, um super playboy que perdeu tudo que tinha do poder político. Pois é, Então, Leandro. eu falei tudo isso, Thalita, porque aquela conversa com o Wilker Leão não me surpreendeu, porque o Wilker Leão é uma figura, assim, é um homúnculo, né? É uma figura pequena, uma figura que ainda não tem poder político, poderá tê-lo, ter sido deputado e tal. É mais uma figura pitoresca da extrema-direita, mais uma figura, assim, mais um farsante de si mesmo do que tudo. Mas o Fernando Holliday é uma figura realmente perigosa na sua estrutura simbólica, no seu poder semiótico, entendeu? Porque ele é vereador, ele ainda é um vereador muito bem votado. Ele é um cara que veio da estrutura do MBL, que chegou a ser contra o Bolsonaro, porque naquela coisa, aí virou bolsonarista. É um homem preto, é um homem gay, que tem
todos os discursos, toda a estrutura narrativa montada na extrema-direita mais feroz, mais nazista, mais fascista, contra negros e homossexuais. Né? Eles montaram. O Fernando Holliday, principalmente, se você já viu vídeos dele nas ruas, ele virou o negro feroz, que é justamente aquilo que o Jones Manuel evitou a vida toda. Embora tenha estrutura física, né, que se espere que seja o negro feroz. Ele não, é pequeno e tal, é gay, mas aproveitou para botar também a máscara que todo o movimento negro repudia, que é do negro feroz, aquele cara que só resolve tudo na violência, no grito, sabe, na ferocidade. Ele criou todos os piores estereótipos possíveis para agradar os seus senhores, porque no fundo é isso. O processo de aceitação do Fernando Holliday como ser humano na sociedade foi para agradar os seus senhores brancos, donos do poder brancos, né, enfim, da estrutura política branca de São Paulo e tal. Ele quis ser um deles, e para isso ele vestiu todas as roupas, todos os skins, e que o transformaram nessa figura talvez a mais nojenta dessa extrema-direita, porque ele é o oprimido que conseguiu sim chegar ao sonho de ser um opressor. Então, só que com o Jones Manuel ele não conseguiu reproduzir o que ele reproduz nos ataques que ele faz, por exemplo, quando vai em faculdades e universidades, que é ficar gritando, intimidando sobretudo mulheres, né? Gritando, intimidando mulheres, gritando, porque não colou. Porque a experiência do Jones em debate, inclusive, ele já coloca uma situação que se torna muito desfavorável para quem grita, né? Porque ele nunca grita, ele nunca. Então foi uma tragédia para o Holliday. Ao contrário do Wilker, ele tentou nas redes dele, fazendo uns cortes ali com os amigos e tal, mostrar que ele, de certa forma, ganhou o debate, que o Jones não respondeu aquilo, mas foi uma tragédia. E que o desnudou. Isso deve ter colocado, porque ele nunca foi assim desnudado, né? Porque ele tem muito apoio da mídia, muito apoio do MBL, agora apoio dos bolsonaristas, mas foi um negócio, olha, assim, impressionante, viu? Impressionante. E o Jones, depois daquela história do Facebook, do Instagram, do Grupo Meta, que foi obrigado a reintegrar as contas deles, né, no ar, a colocar de novo as contas no ar, diante de uma repercussão que ele jamais aconteceu no Brasil, hein? Já caiu conta de muita gente no Brasil, jamais houve nada parecido. Nada parecido. Dentro do governo Lula, as pessoas se movimentaram, pessoas que gostam do Jones. A Gleisi Hoffmann se pronunciou formalmente com autorização do Lula, viu? A Gleisi se pronunciou com autorização do Lula sobre a questão do Jones Manuel. Porque todos perceberam, na esquerda, na centro-esquerda, entre os progressistas, não ser esses progressistas que têm pavor do Jones, basicamente porque são racistas, e morrem de medo do que está acontecendo no Farol Brasil. Já passou de 520 mil inscritos e caminha para 1 milhão, assim, inexoravelmente. E junto com o Farol Brasil caminha o poder de liderança do Jones, que já é apontado como um candidato real para deputado federal, e depois a Domitila para presidente da República, com um discurso que apavora tanto a direita, mas eu acho, sinceramente, Thalita, que apavora muito mais a esquerda. Porque assim, é o resgate de pautas que foram sendo abandonadas pela esquerda, primeiro pelo processo de burocratização do partido, do PT. Segundo, pelo processo de tomada da estrutura partidária do PT por conservadores liberais muito interessados em fazer negócios. E principalmente, para mim, mais tristemente do que tudo, por uma militância que se acomodou no universo de pequenos cargos e pequenas benesses do poder, o que é natural, faz parte da história. E aí vem esse cara, né, com um discurso completamente revolucionário que coloca a revolução como um horizonte. E essa é uma palavra que a gente sabe bem, Thalita, é uma palavra que foi abandonada. Foi abandonada nos anos 90, quando acabou a União Soviética, passou a ser uma palavra proibida, a revolução. Ela deixou de existir. Qualquer um que falasse a palavra revolução era tratado como louco.
era tratado como um esquerdista que tinha perdido a noção uma da espécie de vida, como caricatura, né, Leandro? uma caricatura infantil, imaturo, né? Incapaz de encarar a realidade como é, sabe? Um vagabundo. E ele o Jones Manuel resgatou. Sempre que eu estava lá no início, quando ele deu aquela entrevista para o Caetano Veloso, eu tinha lançado uma live chamada Voadora, e ele foi meu segundo convidado. Ele aceitou e tal, não conhecia, a gente bateu e falamos sobre revolução, sobre stalinismo, sobre tudo. E aquilo ficou ecoando ali. Não sei se você já viu, o Jones fazia muito parte, junto com o João Carvalho e o Zé Emiliano, de um podcast chamado Revolution, que passou a incomodar muitíssimo a esquerda, porque passou a fazer muito sucesso, as pessoas ouviam, tinham muitos debates, debates sobre a realidade brasileira, debates sobre literatura marxista, sobre literatura marxiana, sobre história das revoluções. Isso era muito bom. Muito Faz bom. tempo que eu não vejo, ainda está. Mas aquilo projetou essa turma. O Ian Neves não é dessa turma, o Ian Neves é a turma de Soberana, que teve esse deslize aí, né, essa coisa com o Jones, mas é um cara muito bom, viu? Um cara muito bom, um cara que tem ideias muito boas e que também coloca, junto com a Laura Sabino, a palavra revolução e a perspectiva de revolução como um fato. Isso é muito bom. E essa gente está crescendo, está se tornando popular e tal. E o João Manuel é o que mais cresceu, que mais... Por isso que cortaram as redes dele. Eu falei assim, tem que parar agora, porque senão esse cara vai ser eleito. Não é só ser eleito, ele vai ser eleito com essas ideias. Então, essa perspectiva de debates está trazendo muita fama para o Jones, está furando, rasgando a bolha, como disse o Mauro Lopes, e isso vai incomodar a direita, porque ela nunca vai querer ninguém como o Jones Manuel. Ela não quer ninguém nem como o Lula, imagina o Jones Manuel. Mas eu acho que o principal desconforto é na esquerda chamada progressista, principalmente nesse universo de mídias independentes. Eu acho que vai ser nosso pior adversário, que é uma relação, uma crítica, digamos assim, passivo-agressiva. Nunca é uma crítica franca, né? Nunca é uma crítica franca. É uma crítica passivo-agressiva. Não, tá recebendo dinheiro de alguém, isso é papo para trouxa cair, isso é um enganador, isso sabe? Sempre insinuando que há um crime, que há uma perversão, que é nada, mas nunca faz a crítica direta, porque, olha só, você vê, justiça seja feita com o Wilker, com o Caporeso, com um outro deputado que ele falou lá, com o Holiday, justiça seja feita. Eles, apesar de toda a indigência intelectual e o déficit moral que os caracteriza, eles vão para o debate. Agora pergunta se algum prócer de mídia independente tem coragem de ir para o debate com o Jones. Não tem. Não tem. Primeiro que não tem nem informação para isso. Só tem o poder, né? Só tem o espaço que conseguiu ou herdou. Não tem capacidade, não vai conseguir, vai ser uma tragédia se for, eles sabem disso. Então ficam aproveitando os seus espaços privados de uma maneira muito covarde, muito cafajeste, para fazer uma crítica insinuosa, né? uma crítica subreptícia, com medo, apavorados com o crescimento, por exemplo, do Farol Brasil, que dentro em breve será, eu não tenho a menor dúvida, o portal de notícias de esquerda mais importante do país, com uma força que eles temem tremendamente, sem escandalizar notícias, sem roubar notícias dos outros, sem tropicalizar a notícia, sem transformar a notícia, sem inventar, sem fazer propaganda de bet, sem dinheiro de governo. Isso tudo vai criando uma esfera de poder que até então desconhecida no Brasil, tá? Desconhecida. Porque eu estou nessa lida há 40 anos como jornalista e não tem nada, nunca teve nada parecido. Nada, nada. Por isso que a reação é tão grande. Por isso que mesmo nos meios reacionários, mesmo nos meios progressistas, muitos se transformaram em reacionários. Fazem a disputa progressista, apoiam a democracia, apoiam as coisas que são fáceis de apoiar. Que coisa mais fácil de apoiar do que a democracia? Que é coisa mais fácil de apoiar do que manifestação contra a corrupção e contra a pedofilia? Ninguém se coloca. Agora, apoiar a revolução, aí é outra coisa.
Apoiar a reforma agrária, aí é outra coisa. Né? Eles não podem apoiar. Primeiro que eles não têm o sinal de quem os financia de que eles devam fazer isso. Não vão fazer. Né? Segundo, que é o seguinte, eles seguem à risca o que o governo manda. E o governo, se o ministro da reforma agrária não fala sobre a reforma agrária, imagina a mídia independente, a mídia progressista não vai falar nunca. Nós falamos de reforma agrária, nós trazemos aqui o Gilmar Mauro, ainda sonho em trazer o Stedley. Eu acho que o Stedley não gosta de mim, porque todo lugar que eu trabalhei na vida, eu nunca consegui entrevistar o Stedley. Eu já participei de caminhada com o MST no interior de Minas, e dormindo em acampamento. E não consegui falar com o Stedley. Falei com o Rainha, lembra do Zé Rainha? Depois foi um dissidente do coisa. Né? Eu quando estava na revista Época, eu fui a Belém do Pará e desmascarei o júri. Uma matéria minha, foi uma capa da revista Época chamada Farsa. Eu desmascarei o júri que havia absolvido os policiais militares do massacre de Eldorado do Carajás. Muita gente pensa que é Eldorado dos Carajás, né? Eldorado do Carajás. O julgamento foi cancelado por conta dessa matéria. E eu tive muito apoio, muita informação do MST, mas nunca consegui falar com o Stedley. Eu tenho a impressão que alguém fez alguma fofoca minha para ele, dizendo, não fala com esse cara, não, que esse cara é perigoso, hein? Foi militar na ditadura e tal, os caras, olha, então é melhor não, deixa para lá. Bota o Gilmar Mauro para falar. Mas é isso, achei importante falar isso, porque eu vi o debate com o Fernando Holliday, não é um debate, é um massacre, né? Um massacre, porque não há troca de ideias. Porque o Fernando Holliday, é interessante você constatar isso, mas de verdade, não tem nenhuma ideia, ele não tem nenhuma ideia. Ele não tem nada que seja fruto de uma reflexão pessoal sobre a realidade, nada. O livro que ele escreveu, obviamente, é falso, não foi ele que escreveu. E isso talvez tenha sido a coisa mais cruel que o João Manuel fez no debate, foi demonstrar de que o Fernando Holliday não leu o próprio livro. Não leu o próprio livro. É um negócio absolutamente escandaloso, porque prova que ele não escreveu livro nenhum, e ele não teve coragem de desmentir a fala do Jones de que ele não tinha escrito o livro que tinha sido feito por um ghostwriter, né, por um escritor fantasma. Então, foi a destruição total. Não tem, sinceramente, o próximo embate parece que vai ser o Mamãe Falei, não sei se vai ser, mas agora a questão da esquerda radical é significar em torno do nome de Jones Manuel, mas significar, né? Significar. Porque um pouquinho de cabeça para fora da areia movediça, onde nós estivemos todo esse tempo, já provocou um curto-circuito ali com o Ian Neves. Entretenimento e tal. Isso é ciúmes. Isso é ciúmes. E assim, não tem. E ciúme de homem, todo mundo sabe que é uma tragédia, né? Ciúme de homem é um negócio fora do comum. O ciúme que nós homens temos dos nossos amigos, é uma coisa, é um instinto assassino. Então não pode ter ciúme. E não pode ter picuinha. Porque eu discordo da sua visão da produção intelectual do Lenin em relação a Trotsky. Isso não pode fazer parte de um universo que vai ser um universo de luta e revolução. Isso vai ter que ser discutido de outra forma. Eu acho impressionante que as coisas estejam indo como estão, e fico muito feliz, viu? Muito feliz. Sou eleitor do João Manuel quando ele for candidato a presidente. Com certeza, se morasse em Pernambuco, seria obviamente meu candidato a deputado federal, viu, Thalita? Leandro, eu vou colocar aqui esse vídeo, acho que algumas pessoas já viram, é um show de um rapper mineiro, tá? O FBC. Olha só. E está nascendo um novo líder. Eu estou muito feliz com a pessoa pernambucana que é o Jones. E cabe a cada um de nós defender um projeto do Brasil soberano. Um projeto de um Brasil onde o povo não serve a economia, mas a economia serve o povo.
eu disse na minha vida que eu odiava o feriado. Eu já vi Ghostwriter no rap, mas ao nível daquele, né? Então é isso, galera. Esse projeto aqui representa uma ideia. A ideia da sobrevivência do trabalhador, da trabalhadora, certo? Todos aqui, amigas e amigos, representam um ideal, uma ideia, certo? Muito obrigado, São Paulo. Aí, esse é o FBC, ele é um rapper de Minas, Leandro. E aí, nesse show, no final de semana, ele lançou essa. E, gente, está nascendo um novo líder, é um verso de uma canção que chama-se Zé do Caroço, que é da Alessi Brandão. Que ela fez, inclusive, fazendo referência a um líder de uma favela, de um morro, Morro do Pau da Bandeira, e aí ela fez essa música em 70, e final dos anos 70, nos anos 80 que ela grava. Então, está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira. Então, ele faz uma referência usando o verso dessa canção. E é isso, Leandro. Eu acho que tem uma mentira muito, muito rasteira, muito baixa, que se refere aos web comunistas, né? Eu gosto muito de colocar, inclusive, entre aspas, o termo, porque o que se dizem é que são um bando de playboyzinhos que ficam dentro do apartamento e reproduzindo ali coisas de revolução, de marxismo, etc. Enfim, é uma mentira, é muito rasteiro isso, a começar pelo próprio Jones, a começar por várias lideranças e todo mundo que se coloca enquanto figuras públicas e defendendo um processo, um projeto de país que coloque a revolução no horizonte, né, uma revolução brasileira, que a gente, de fato, se desfaça, né, de se submeter à burguesia, e acho que isso tem muito a ver, inclusive, com a pauta, né, Leandro, que você vai trazer aqui, de ter, né, esse agro cada vez mais, ainda mais pedindo mais dinheiro do Estado, mas essa mentira, Leandro, que dizem sobre dessa esquerda radical que está ali limitada apenas a uma classe média. Isso é mentira. Isso é mentira. Eu faço sempre muita questão de reforçar isso, a começar pela gente, a começar por todo mundo que constrói, inclusive os partidos. Tem muitos quadros. O JC, mesmo o PCB, em Piracicaba, na condição que a gente sabe do interior do estado, colocou 2 candidaturas de 2 jovens para serem candidatos a vereador pelo PCB em Piracicaba. 2 quadros que saíram de uma favela de Piracicaba. Estou dando só um exemplo porque é de onde eu conheço. Mas, assim, os partidos de esquerda radical, eles estão construindo e estão formando quadros nas periferias, nas favelas, nas quebradas brasileiras. Essa ideia. Claro que tem gente de classe média, de esquerda e etc. A gente, né, não é sobre isso que eu estou falando. Mas só pegando um gancho dentro disso que você falou, Leandro, que essas tentativas de tentar desqualificar figura, o próprio Jones, né, como eu disse, mas figuras públicas que, de fato, estão se lançando nesse sentido de se colocar enquanto esquerda radical, serem apenas playboyzinhos de classe média, tentar realmente criar essa caricatura, serem revolucionários de sofá, que é um outro adjetivo que também utilizam. Isso é mentira. Isso é mentira. Então, são lideranças populares que saem de favelas, de quebradas, de periferias, são lideranças de mulheres negras, homens negros, gente que está realmente na lida de fato. O Léo Péricles, que é a liderança do UP, do Unidade Popular, é um homem negro. Então, é mentira. E eu acho, Leandro, que você tem toda razão. O que se tenta fazer, inclusive, é que, como não tem argumento o suficiente para confrontar, para debater com figuras como o Jones, por exemplo, então precisa, claro, tentar desqualificar a pessoa ou a prática, né? Tentando fazer insinuações, inclusive como o próprio Farol Brasil ele é financiado, como ele da onde que vem o dinheiro, né? Essa tentativa de entender. Logo quando você veio para o Farol, eu também, muita gente questiona, nossa, mas da onde que o Jones tem tanto dinheiro assim para contratar jornalistas?
Pois é, vem diretamente de Teherã, respondendo. Mas é esse tipo de coisa. E acho, inclusive, Leandro, aqui muito generoso da sua parte, até quando você diz que usam-se esses espaços, né, dentro do progressismo, de tentar desqualificar, porque quando não, o que fazem são ataques e ataques preconceituosos, né? Racistas, ataques xenofóbicos, por conta do Jones ser do Nordeste, ter sotaque pernambucano por razões óbvias. Então, tem isso também. Não tem apenas tentativas de desqualificar no sentido de questionar como que o projeto do Farol Brasil, do Jones, se materializa, mas também desqualificar a pessoa utilizando essa questão da discriminação, do racismo. Tem páginas, Leandro, no Instagram que ficam o dia inteiro postando coisas do Jones desse caráter bem racista mesmo, sabe? Sim, é uma obsessão. Uma obsessão. Treina, porque isso é racismo puro, puro. Não tem outra palavra.